Bom dia, pessoal. 25 de janeiro de 2021. Maravilhoso dia. Olha só as belíssimas obras de Deus, né? A natureza. É muito maravilhoso. Se nós amarmos a Deus e vivermos de acordo com Ele, a gente sente o valor das coisas que Ele fez. Conversar hoje sobre a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um judeu, ele teve os ensinamentos dos antepassados e após a ressurreição de Cristo ele começou a matar. Prendia, judiava, maltratava, matava todos os cristãos, os que acreditavam em Deus. E ele teve como ele era chefe, judeu, né? Ele teve uma carta de recomendação para ir a Damasco, prender e castigar todos os apóstolos que Cristo Jesus deixou, né? E quando ele estava a caminho de Damasco, teve uma luz muito forte, e naquela luz veio a voz de Jesus Cristo: por que você me segue? Não é a eles que você segue, é a mim. Aí ele ficou cego. Aí ele escutou Jesus, dobrou o joelho e disse: o que eu devo fazer? Vai a Damasco e se converta. Foi a Damasco, lá depois recuperou a visão, levaram ele, né? E recuperando a visão, ele se tornou um apóstolo e começou a servir de testemunho e pregar o Evangelho. Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, quando apareceu para o apóstolo Paulo e mostrando assim como nós devemos fazer. Se nós estamos caídos, nós estamos no chão, nós precisamos entregar nossa vida aos cuidados de Jesus Cristo. Se nós entregar, Ele nos levanta. E Ele nos levanta, Ele dá na vida um paraíso que nem esse. E Ele nos dá aquela força interior. A nossa obrigação seria, se nós assim quiser continuar com Deus, pregar o Evangelho. Assim o apóstolo Paulo fez, assim os discípulos faziam, se dar o seguimento de Cristo em pregar o Evangelho. Aí nós vamos cuidar, quando Jesus Cristo pregava o Evangelho, quando Jesus Cristo estava aqui na terra, quando ele pregava o Evangelho, os que acreditavam nele, no Evangelho, ele pregava o Evangelho, os que acreditavam eram curados. E os que não acreditavam começaram a seguir Jesus para matá-lo. Tanto que mataram. E assim os apóstolos pregavam o Evangelho, os que acreditam nos apóstolos são curados. Eles ganham a fé. Inclusive, mas também são perseguidos por aqueles que não têm Deus, daqueles do antepassado, daqueles de antes de Cristo, né? E até que o apóstolo Paulo se converteu e começou a pregar o Evangelho e também passou a ser perseguido. Jesus Cristo diz: eu vim pelos doentes, não pelos curados. Quem são os doentes? Que admitem que precisam de Deus, que precisam de Jesus Cristo. Quem são os curados? Os que ficam condenando. Os que não têm nada, os que não assumem seus erros, os que dizem que nunca erram. Daí ficam condenando os bêbados, condenando os drogados, condenando os ladrões, condenando quem está com depressão, condenando as prostitutas, condenando os gays, condenando tudo. Aqueles que precisam de Cristo. Os curados são aqueles que condenam. Se eles não admitirem os seus erros, aí vamos lá do Evangelho. O que diz o Evangelho de hoje, onde Jesus Cristo diz: pregai o Evangelho. Aqueles que crê no Evangelho serão curados. E aqueles que não crê, automaticamente serão condenados.
Então, nós se recuperamos, nós caímos no fundo do poço, no buraco. Jesus me levantou. Ele me levantou porque eu acreditei nele, porque eu ouvi ele e eu entreguei minha vida a Deus. Ele me levantou, me botou de pé. E agora vamos dar uma olhada em redor. Assim como Cristo era seguido, os apóstolos eram seguidos, inclusive ia ser preso e judiado pelo apóstolo Paulo, antes de se converter. Depois de se converter, ele pregou a palavra e passou a ser seguido também. Assim, agora olhamos para mim, eu gosto de dar uma olhada para mim. Enquanto que eu estava errado, eu não fazia mal para ninguém, eu era muito perseguido, mas eu acreditava por causa que eu era... eu bebia, eu descontava a minha dor na bebida, e o bêbado não perde a razão sempre. Então eu precisava eliminar o álcool da minha vida. E botando só Deus na minha vida, eu comecei a cuidar de 22 anos para cá. O quanto eu fui perseguido. O quanto eu sou criticado. O quanto eu sou condenado por pessoas apenas por falar do Evangelho. Sem fazer nada de mal a ninguém, sem dizer uma palavra que ofenda as pessoas, sem criticar nada do que eles fazem, apenas pregando o Evangelho. Eu pregando o Evangelho, amigos que são gananciosos vinham aqui em casa direto e começaram a me criticar, até que me prejudicaram. Amigos gananciosos que só acreditam na palavra do homem, na internet, na televisão, nos políticos, começaram a me condenar, me criticar, só porque eu falo do Evangelho. Nós temos que prestar atenção, nós precisamos voltar lá atrás. Jesus Cristo foi morto, condenado, por pessoas que não acreditaram na palavra dele, não acreditaram no Evangelho. São os antepassados. Os apóstolos de Cristo que ele deixou começaram a ser perseguidos, condenados. Todo o que acreditava em Deus era morto, condenado pelo apóstolo Paulo, pelos judeus. Apóstolo Paulo se converteu, teve a visão, teve a presença de Cristo, teve a luz, onde saiu toda a treva dele, e ele se converteu, teve a visão de Cristo espiritual, e passou a pregar o Evangelho, e também passou a ser condenado, criticado por os antepassados. E assim somos nós hoje. Nós caímos na lama, nós acreditamos no mundo, nós caímos da vida errada, ficamos sozinhos. Nós caímos da lama, se burachemos no álcool, na droga, na prostituição, nós estamos na vida errada. Aí se nós buscarmos a Deus, Ele nos levanta. Aí nós pregamos o Evangelho, servimos de testemunha e passemos a ser perseguidos por aqueles que não estão em Deus. E hoje eu fico observando mais um pouco para mim, aqueles que estão em busca da salvação, aqueles que estão em busca de Deus, e aqueles que acreditam no Evangelho, são pessoas que me amam, são pessoas que estão comigo, estão do meu lado, a gente brinca, a gente dá risada, faz tudo junto. Agora, as pessoas que não são doentes, as donas da verdade, as que dizem que nunca erram, só os outros erram, são pessoas que não têm Cristo. São as pessoas que me odeiam, são as pessoas que me condenam, são as pessoas que querem que eu viva com eles, mas na mentira. A mentira, o pai da mentira é o Satanás, gente. Nós precisamos viver naquilo que Cristo diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos viver na verdade. Dá para entender? Quantos vêm aí direto me convencer de que eu tenho que viver na mentira? Não. Nós precisamos viver na verdade. Quem quer viver na mentira tem livre-arbítrio. São pessoas que não serão
perdoadas serão automaticamente condenadas, diz o evangelho de hoje. Nós temos que prestar atenção. Aquele que acredita no evangelho será curado, aquele que não acredita será condenado. Aquele que admite seus erros será perdoado, aquele que não admite que é o outro culpado será condenado. Nós é que sempre escolhemos. E quem é que é o perseguido sempre? É o cristão. Quem é o cristão? É aquele que vive a maneira de Cristo. E quem vive a maneira de Cristo, ele se torna um anticristo, um cristão, é onde Cristo vive nele. E se Cristo viver em mim, eu vou ser condenado por aqueles que não admitem os erros. É assim. É simples assim. Por isso que eu tenho que olhar bem por que eu estou condenando a pessoa. Por que eu estou criticando a pessoa? Será que o problema não é comigo? Se eu tiver com o problema errado em mim, eu vou ficar criticando as pessoas corretas, as pessoas que estão em Cristo. Prestem atenção. Abraço. Deus abençoe todos vocês.